mostrando que a todos quanto receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Essa tradução diz o Glória! direito de serem feitos filhos de Deus. Na corrigida diz o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, a Bíblia nos mostra a nossa aqui filiação. Portanto, nesta noite, talvez você esteja dizendo, mas o que o Senhor está falando comigo e contigo, Ele está falando que diferentemente do povo judeu, Glória! que rejeitou Jesus Cristo, nós somos aqueles que, aleluia, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e por isso somos feitos filhos de Deus. Glória! Creu em Jesus. Veja, meus irmãos, a importância de crer em Jesus Cristo, de continuar crendo em Jesus Cristo, porque somente quem crê em Jesus Cristo e o recebe é declarado filho de Deus. Glória! Filho de Deus. Aleluia! Do contrário, não é filho, é criatura. Eita, Quantos glória! ainda, por não ter crido em Jesus, inclusive o povo judeu, ainda não creram. Um ou outro creram, embora no futuro crerão, no momento da grande tribulação. Porém, aleluia, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador foram feitos filhos de Deus. E é interessante notar, meus irmãos, que ser filho de Deus não é simplesmente uma vontade humana, não é uma vontade própria. Isso demonstra o poder, a ação do Espírito Santo para levar o ser humano a ser filho de Deus. Eita, glória! A Bíblia diz sobre a filiação, e o tema desta mensagem nesta noite visa o quê? O tema é mostrar a nossa identidade em Cristo, o que somos em Cristo, o que eu e você hoje somos em Cristo. Olha aí, João. E outrora não éramos, outrora nós não éramos, mas hoje em Cristo nós temos uma identidade. Hoje Ô, glória! em Cristo nós temos, aleluia, uma filiação. Hoje somos declarados filhos e filhas de Deus, simplesmente porque creu em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Aleluia, porque fomos iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus que ilumina as nossas mentes e coração para entender que Jesus, aleluia, aquele que eles rejeitaram, é verdadeiramente o Filho de Deus. E por causa de Jesus, hoje somos aceitos por Deus, reconhecidos filhos de Deus. Outrora éramos perdidos, sem salvação, sujeito à condenação eterna, mas em Cristo nós temos agora um novo nome, nós temos uma nova identidade. Ô, glória! Aleluia, que foi conquistada em Cristo, por obra do Senhor na nossa vida. Está vendo a importância, meus irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, de permanecer em Jesus, de compreender que fora do Senhor Jesus não tem como o ser humano ser aceito por Deus, porque o pecado em Adão o joga para longe de Deus, o afasta para longe de Deus, e o ser humano, na sua carnal compreensão, ele mesmo rejeita servir ao Senhor, não quer nada com o Senhor. Olha aí, Deus! Mas graças a Deus que pelo Espírito Eterno somos conduzidos a Cristo Jesus, a crer em Jesus, porque não é méritos nossos o fato de crermos em Jesus Cristo, mas sim é uma obra divina, uma obra do Espírito.
salva, e por sermos salvos em Jesus Cristo, somos aceitos, aleluia, em Jesus Cristo. A famosa filiação, a doutrina da filiação em Cristo Jesus. Oh, glória. Mas isso é feito pelo Espírito de Deus, porque é por isso que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo certa feita vai dizer isso, e é uma verdade, porque é pelo Espírito de Deus que podemos clamar Abba Pai, vai dizer a passagem bíblica, ou seja, se referir a Deus como Pai, de forma ainda o sentido de uma forma mais carinhosa, Abba Pai, que é uma palavra que vem do aramaico, Abba, papai, paizinho. Então, ou seja, mas isso só é possível mediante a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduzindo a essa identidade, a essa nova identidade em Glória. Cristo. Então, meus irmãos, uma das nossas identidades, uma das coisas que somos em Cristo é justamente filho de Deus, filha do Senhor nosso Deus, por causa de Jesus. Olha a importância, meus irmãos, que o texto bíblico nos mostra, e essa iniciativa de nos tornarmos filhos de Deus depende totalmente do poder de Deus. Olha só, totalmente dele. É uma coisa que parte de Deus para com o ser humano, e não do ser humano para com Deus. Olha só. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito do Senhor agindo, atuando em nossas vidas, nós fomos levados à salvação em Cristo Jesus, e como consequência hoje somos salvos e filhos de Deus, filhas do Senhor. Que bênção! Isso é uma conquista, aleluia, que vem, aleluia, do Senhor para as nossas vidas. Ai de nós, se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa de salvar o pecador caído em Adão, ai de nós estaríamos todos sujeitos à eterna perdição. Mas Deus, que é rico em misericórdia, foi lá por meio do seu Filho Jesus e promoveu, aleluia, na cruz do Calvário, a oportunidade para que eu e você tivéssemos a chance de salvação. Porque se não fosse assim, nós não teríamos salvação, nós não estaríamos hoje aqui. Mas Jesus foi lá, salvou pela sua morte na cruz do Calvário, e então nos abriu a oportunidade de todos quanto crescem pela fé, crescem nele, seria salvo e feitos filhos de Deus. Oh, meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor, aleluia, porque o Senhor é aquele que nos salvou e nos resgatou. Do contrário, nós não estaríamos hoje com o nosso nome inscrito no livro da vida. É o que nos mostra a palavra de Deus, aleluia. Não podemos querer algo que é uma dádiva graciosa, ou seja, não é uma vontade própria do ser humano em si ser salvo, mas é o Senhor que, pela sua bondade, Ele te presenteia com a salvação. A salvação é esse bem gracioso que Ele concede para todos os seus que vêm a Ele. Então nós vemos aqui que Ele está destacando justamente isso. E essa salvação que recebemos, vai nos dizer o texto bíblico, não é da vontade da carne ou do sangue, ou seja, uma vontade natural, mas é uma obra divina, uma obra extremamente operada pelo Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer aqui, mas
nasceram de Deus, da vontade de Deus e não da vontade do varão, ou seja, humanamente. É um novo nascimento, e esse novo nascimento é operado pelo Espírito do Senhor na vida da pessoa. Por que é que as pessoas que estão aí fora estão mortos espiritualmente? Porque não nasceram de novo. Eles nasceram fisicamente, da carne e do sangue, mas não nasceram espiritualmente. Mas aqui João está dizendo que esse nascimento aqui é um nascimento espiritual e que nos faz justamente ser filhos de Deus, porque nasceu de novo. E nesta noite nós estamos aqui porque nascemos de novo pela semente da palavra. Glória! Por obra do Espírito Santo operada em nossos corações. Por contrário, meus irmãos, o nosso nascimento só era natural, como todo mundo nasce. Mas aqui, ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma diferenciação entre o nascimento natural do ser humano e o nascimento espiritual. E ele está justamente mostrando que ele está aqui no versículo de número 13, que o nascimento que ele está se referindo aqui não é um nascimento físico, como todos nós nascemos, é um nascimento espiritual, por obra e graça exclusiva de Deus, operada no ser humano. Oh, que maravilha, meus irmãos! E é por isso que hoje nós vamos herdar o reino dos céus, porque para entrar no reino do céu, como Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, quantos hoje não nasceram de novo ainda, mas têm a oportunidade de Glória! a palavra de Deus nascerem de novo, ao ouvir da palavra de Deus e não endurecer o coração, nascerem de novo pela semente eterna da palavra de Deus. E o Senhor quer fazer isso. Quantos ainda que o Senhor quer salvar? Quantos ainda que o Senhor quer fazê-los também filhos de Deus e filhas do Senhor? Porque é errado achar que todos são filhos e filhas do Senhor. E à luz da Bíblia, não. À luz da Bíblia é necessário receber Jesus Cristo. Mas graças a Deus que todos que aqui estão nesta noite, neste culto, são todos filhos e filhas de Deus. Oh, glória! Porque creu em Jesus Cristo, deu ouvido à voz do Senhor pela palavra e foram feitos filhos de Deus, filhas do Senhor. Por isso não podemos deixar a nossa filiação hoje em Cristo. Não podemos nunca negar isto, que nós somos hoje filhos de Deus, aleluia, eleitos em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória! Mas quantos querem recusar, pensa em deixar a sua filiação? Mas se nesta noite pensas em deixar a filiação sua de filho, filha de Deus, a palavra de Deus te aconselha: permaneça, porque quantos estão ainda nas trevas, mesmo em meio à luz radiando? Como é sabido, Jesus esteve aqui na terra, e mesmo quando esteve aqui, muitos rejeitaram ele, ou melhor, a esmagadora maioria do povo da época o rejeitou tamanha que levou ele para a cruz. Um desse povo é o próprio povo judeu. Um dos povos é o povo judeu, que a Bíblia mostra na palavra que eles haviam clamado dizendo: crucificam, crucificam. Embora alguns anos atrás, há uns um pouco mais, uns 6, 7 anos atrás para mais, aparece um determinado homem escrevendo um documento, uma
chamada encíclica apostólica, o Bento XVI, e dizendo que o judeu não tinha culpa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei indignado. Por quê? Porque ele estava querendo ganhar ponto com o povo judeu, sendo que a Bíblia mostra que o judeu fez parte da condenação de Jesus, que foi executada a condenação por meio dos romanos. Por isso a crucificação, que era a forma romana de executar, e a pior forma humana de executar alguém, aplicada a uma pessoa, que era a morte de cruz. Tanto que a Bíblia diz: maldito todo quanto fosse colocado no madeiro. Porém, a Bíblia diz que o judeu foi culpado, e este homem escreve um documento. Na época também era ele chamado Cardeal Joseph Ratzinger, um teólogo alemão, e diz que não era culpado, e é culpado. Então nós vemos aqui que o judeu recusou, o povo judeu e outros povos da época recusaram crer em Jesus Cristo, rejeitaram a luz que alumia e preferiram as trevas. Por isso que quem recebe Jesus faz a escolha certa. Por isso que eu e você hoje fizemos a escolha certa. Por isso hoje somos salvos em Jesus Cristo. Quantos hoje que quando você fala de Jesus, rejeita Jesus, mas aquele que aceita é um bem-aventurado. Aleluia! Hoje somos um bem-aventurado porque cremos em Jesus, por obra do Espírito Santo agindo e operando dentro de nós e por meio de nós. Por isso, meus irmãos, não deixe jamais de servir ao Senhor, não deixe de estar firme em Jesus Cristo. Oh, glória! A Ele nós devemos a nossa salvação. Ai de nós, se Jesus não morresse na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Mas Deus teve uma bondade imensurável, amor, misericórdia, e então proveu o meio de salvação, o meio de graça, a qual em Jesus se realiza. E eu e você estamos aqui hoje. Hoje nós estamos aqui, glória, aleluia, rumo às mansões celestiais. Por quê? Por causa de Jesus, da vinda dele a esta terra, a este mundo. É o Deus Criador que se fez carne, que numa outra expressão tabernaculou ou habitou entre nós, ainda que por um breve tempo, um período breve de tempo, mas habitou todavia entre nós. Aleluia, é o que nos mostra o texto bíblico nesta noite. Então nós vemos que Jesus, aleluia, e vimos a glória dele como a glória do unigênito, porque do único Filho de Deus que aqui entre nós habitou, justamente para nos trazer o que? A salvação, para nos dar a oportunidade de, por meio dele e somente por meio dele, sermos salvos. Então, e essa passagem bíblica aqui, do versículo 1, do capítulo 1 ao versículo 18, João está escrevendo um hino. Essa passagem bíblica, de acordo com os estudos da palavra do Senhor, e que recentemente descobri isso, se trata de um hino. Ele está louvando a Deus, está fazendo um hino de introdução ao Evangelho de João, para falar do Evangelho de João e para falar em cada capítulo da divindade de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 18, ele está fazendo um hino, mostrando um hino e usando várias figuras, como luz, trevas, para ilustrar o que estava acontecendo com a chegada do Senhor Jesus e a sua rejeição. Porém, os que aceitavam eram, aleluia, declarados filhos
adquiria na presença do Senhor, aleluia. Aqui se tratava de um hino. Então, meus irmãos, não é diferente hoje. Podemos louvar ao Senhor pela obra dele também em nossa vida, porque essa mesma obra alcançou a mim e a você, alcançou e nos alcança, e alcançará ainda muitas vidas. Por isso, meus irmãos, vale a pena verdadeiramente estar servindo ao Senhor, ainda que no presente tempo tenhamos dificuldades, ainda que no presente tempo nós tenhamos às vezes desânimo, cansaço, mas não, vale a pena continuar. Olha só o que o Senhor fez para que eu e você pudéssemos ser chamados filho de Deus, filha do Senhor, e isso é algo extraordinário que a palavra de Deus nos mostra, nos aponta. Olha só, envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo isso para nos fazer compreender, e às vezes a gente nem para meditar, nem para pensar sobre o que é ser um filho de Deus, essa nova identidade que Ele nos deu, o que eu sou em Cristo, o que você é hoje em Cristo, irmão, irmã, obreiros do Senhor, o que eu sou hoje em Cristo, dentre muitas coisas que poderíamos citar, é a principal delas, filho de Deus, aleluia, filhos e filhas de Deus, e isso é uma bênção, aleluia, porque quando não é filho, é alguém que é rejeitado. Lembra do autor aos Hebreus, que fala sobre quando está tratando da questão de disciplina, se você aceita a disciplina, você é recebido como filho, mas se rejeita, é considerado um filho bastardo, ou seja, é algo nada agradável. Mas eu e você fomos considerados filhos, por isso que nós precisamos continuar recebendo sempre a palavra de Deus em nossas vidas, a exortação das Escrituras, justamente para o nosso bem, porque ainda que ela corrija, todavia é para o nosso bem, para que eu e você permanecemos como filhos, e como todo filho tem direito à herança, como que eu e você queremos chegar na eternidade, desfrutar da herança eternal, que é a vida eterna. Glória! Se nós não permanecermos como filho, ou pensamos em negar a nossa filiação, não negue não, a tua filiação é com Jesus Cristo. Deixa quem quiser ter filiação com outras coisas, mas eu e você precisamos estar filiados em Cristo Jesus. Glória! Por causa dele nós teremos a garantia da vida eterna, que é a herança que todos nós aguardamos tão somente quando da aparição de nosso Senhor nos ares. Oh, bendita esperança! É o que nos mostra a palavra do Senhor. Está vendo como vale a pena, meus irmãos? Aleluia! É apenas passageiro as coisas desta vida. Tudo vai passar. O que não pode passar é eu deixar de ser filho, é você deixar de ser filha. Eita glória! do Senhor, e perder a herança que está reservada só para filho. Pode ver que só recebe herança quem é filho. Quem não é filho não recebe herança. Aleluia! No testamento, quando um pai faz o testamento, aleluia, só é os filhos que recebem normalmente, porque é questão da descendência, e nós somos
filhos de Deus. Oh, e glória. nós não vamos herdar coisa terrena. Obrigado, nós meu vamos rei. herdar a mansão celestial, a vida eterna com o Senhor. Por isso a necessidade de nós ficarmos firmes como filhos de Deus. Aleluia. Eu sou em Cristo filho de Deus, você filha de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a minha identidade que a Bíblia me apresenta aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12 e contexto da passagem bíblica. Por isso que a palavra de Deus nos mostra aqui, ó, aleluia, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Para quê que ele fez isso? Para que eu e você, acima de tudo, fosse feito salvos em Cristo Jesus e Filho de Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas veja quanta gente recusa, quantos recusaram no passado, quantos hoje continuam recusando, quantos vão recusar ainda. Mas eu e você não podemos recusar ou continuarmos crendo nessa verdade. Aleluia. Que a palavra de Deus nos aponta aqui nesta noite. Aleluia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, outra tradução, o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha só, direito. Quando fala direito, fala até de uma expressão jurídica, no meio jurídico, uma questão aí de tribunal, de adoção. Por isso, lembra no começo que citei sobre a filiação, justamente por conta da adoção. E nós em Cristo fomos adotados. Por isso a doutrina bíblica destaca sobre isso, a nossa adoção em Cristo, e envolvendo a pessoa do Espírito Santo, nos leva a essa filiação. Somos filhos adotados em Cristo por causa da obra de Jesus. E então, por sermos, e todo filho adotado, ele tem os mesmos direitos que os filhos naturais. Isso é até questão jurídica no campo da advocacia, da jurisprudência. Então, e hoje nós em Cristo, no sentido, aleluia, bíblico, teológico, da palavra de Deus, nós também somos filhos hoje, adotivos em Cristo. Então, em Cristo que é o Filho unigênito de Deus, aleluia, e nós somos, por sermos em Cristo Jesus salvos, também somos, recebemos os mesmos direitos que o Senhor Jesus. Por isso que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque nós temos os mesmos direitos hoje, graças à obra do Senhor Jesus. Essa filiação em Cristo, por obra do Espírito Santo. Irmãos, eu e você, do ponto de vista espiritual, podemos dizer, somos abençoados, ainda que terrenamente podemos achar que não, materialmente não, mas espiritualmente nós somos abençoados, nós somos pertencentes à família de Deus, coisa que muita gente não é, mas pode ser também. E eu e você não podemos abrir mão do que já temos alcançado por causa de Jesus. Jesus nos colocou, nos fez participante da família de Deus. Aleluia. Glória. Por isso que eu e você nos tratamos como irmão, irmã. Por quê? Por causa desta filiação. Porque é que em qualquer lugar que nós vamos, igreja, que cheguemos, por que que chamamos um ao outro de irmão? É irmão por causa do sangue? Não, é por causa da fé, é por causa desta filiação em Cristo, por causa do sangue, sim, do sangue de nosso Senhor Jesus, que nos une em Cristo, na cruz do Calvário. É por isso
é porque pertencemos à mesma família, aleluia, independente de placa denominacional, nós pertencemos à mesma família por causa de Jesus. Se todos fomos comprados pelo sangue de Jesus, recebemos esta salvação, então somos irmão e irmã. E hoje em dia, meus irmãos, muitos têm deixado de se tratarem assim, de irmão e irmã. Hoje é fulano, ciclano, não, mas vale lembrar que é muito importante isso, esse tratamento, porque fala justamente da nossa filiação que temos em Cristo, porque pertencemos à mesma família, a família de Deus. E hoje que é sabido, a igreja de Cristo, aleluia, que é onde se reúne esta família, aleluia. Então, por isso nós precisamos ter isso em mente. Do contrário, meus irmãos, do contrário, nós vamos acabar se perdendo, mas não podemos se perder, porque nós temos hoje uma nova posição. Que posição gloriosa! Outrora nos era perdido, pecador, sem esperança, e hoje somos salvos em Cristo e ainda somos tratados por Deus como filho seu, por causa de Jesus. Então não podemos deixar de ser nunca filhos de Deus e continuar pertencendo à família de Deus, que é hoje a igreja do Senhor, e visando alcançar a nossa bendita herança, que é justamente as mansões celestiais, a vida eterna, e então alcançar o galardão prometido para todos os seus filhos. E tanto é verdade que Deus vai guardar a sua igreja quando vier o período da grande tribulação sobre a terra. Tamanha, aleluia, é a bênção que Deus vai conceder para a sua igreja ao guardá-la. Aonde que Ele vai guardá-la? No céu, através do arrebatamento, porque a igreja o Senhor vai livrar de passar pela grande tribulação. Pelo contrário, vai guardar, e isso vai guardar a sua igreja que é formada pelos filhos e filhas. Por isso eu quero estar livre. Permaneça como filho, permaneça como filha do Senhor. Não abandone a sua posição que o Senhor te colocou, aleluia, no meio da família dele, mas permaneça firme, e o Senhor está olhando para cada um de nós e pronto para abençoar os seus filhos obedientes. Os seus filhos obedientes, está aí uma coisa interessante, aleluia, para caminharmos para o final. Os seus filhos obedientes, ou seja, qual é o pai e a mãe que gosta de um filho que é desobediente, no sentido que se agrada da atitude desobediente do filho? Nenhum. Ou seja, só se agrada da atitude boa do filho, de uma filha. Assim também é o Senhor. Ele se agrada quando eu e você agimos certo, em obediência, na presença dele. Então que possamos nesta noite, não apenas hoje, mas em diante, aleluia, buscar estarmos obedecendo mais e mais o Senhor, como filhos dele, agradando a ele, para que então sejamos abençoados pelo Senhor nosso Deus, pois Ele é poderoso para abençoar os seus filhos e filhas quando faz aquilo que lhe agrada, um filho obediente ao Senhor. E é o que precisamos ser hoje. A nossa preocupação deve ser essa hoje: sermos um filho obediente. Senhor, me ajuda a ser um filho obediente teu, uma filha obediente tua, na sua presença, na sua casa, atentar para o que o Senhor fala por meio da sua palavra. É isso, meus irmãos. E então nós seremos bem sucedidos em nossa caminhada cristã, em nossa vida espiritual. Então nós cresceremos na presença de
Deus, teremos a nossa Aleluia. vida espiritual fortalecida, arraigada por causa do Senhor Jesus e da firmeza como filhos e filhas de Deus. Aleluia. É o que nos mostra a palavra do Senhor. Que possamos, meus irmãos, ficarmos com esta palavra para a glória de Deus. Que Deus abençoe a amada igreja na pessoa do seu pastor, bem como a igreja num todo e obreiros. Amém.